Vamos lá. Fala, galera, sejam bem-vindos. De novo, passou uma buzina. Bip, bip. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Papo Cabeça. Sou Tairone Lima, sou host desse canal. Estou aqui novamente com Júlia Rodi, que é minha namorada e esporadicamente host desse canal. Graças a vocês aí no hashtag Fica Júlia. Cá está novamente. Voltei. Seja bem-vinda. Obrigada, amor. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá feliz de estar aqui? Tô. Então tá bom. Sempre um prazer estar aqui com você. Espero ver você mais vezes aqui comigo. Pode deixar. Galera, é o seguinte, no outro vídeo, né, eu falei, sejam bem-vindos a mais um episódio, e na verdade aquele foi o primeiro episódio. Vou explicar o porquê de eu ter falado isso. A gente tinha gravado alguns outros episódios, né, uns 2 ou 3, se eu não me engano, porém não foi pro ar, né? Então, aquele foi oficialmente o primeiro episódio, né? Estava ajustando algumas coisas antes de postar, e aí acabou que aquele foi o primeiro, né? Exatamente. E como aquele foi o primeiro, a gente já saiu falando sobre um assunto, agora eu vou falar sobre o canal. Mas não é o tema do vídeo de hoje, hein? Rapidamente, o que é o canal Papo Cabeça? Eu criei esse canal, nós criamos esse canal, na verdade, né? Com o intuito, literalmente, do que o nome diz, Papo Cabeça, né? Existem muitos canais por aí, muitos podcasts por aí, né? De entretenimento, educativos também, vários e tal, mas regionais a gente vê muito de entretenimento. E aí, lá atrás, eu bolei isso aqui, pensei nisso e não estava tocando, né? Não fiz, né? A gente fica, igual vocês, eu acredito que todo mundo tem uma boa ideia e fica aí, guardando. Protelando, esperando o dia perfeito. Exatamente. E nunca vem. E aí, resolvi fazer esse canal no intuito de literalmente bater um papo cabeça, falar sobre assuntos produtivos, né? O nosso estilo de vida hoje, né? A gente estuda bastante, busca bastante, empreende. A gente pensa no nosso futuro, na verdade, né? Sim. E virou um estilo de vida e é muito bom. A gente só vê pontos positivos nisso. E a gente quer passar alguma dessas coisas para frente. Então tá sempre batendo um papo aqui onde quem nos assistir absorva algo que seja relevante para a vida. Seja produtivo. Então, exatamente, que vocês absorvam algumas coisas que sejam relevantes para a vida de vocês. Nós não somos donos da verdade. Tudo que a gente fala aqui não quer dizer que é realmente assim. Uma opinião que eu tenho hoje, pode ser que amanhã eu não tenha, pode ser que seja diferente. E isso é sinal de crescimento, porque se eu ficar com a mente fechada, eu vou achar que a minha ideia é sempre a verdadeira e a realidade não é essa. Então, assim, a gente está aqui para trocar ideia, para poder falar sobre coisas relevantes, expor nosso pensamento a respeito de algum assunto, né? Sim. E para ouvir opiniões de vocês, que sejam opiniões diferentes. A gente está aqui para isso e o objetivo do canal é completamente esse, né? E trazer pessoas também que entendam de algum assunto que seja produtivo, né? Porque querendo ou não, eu e Tairone, a gente sempre, sabe, quando tá em roda de amigo, ou eu e ele mesmo conversando, a gente sempre tem papos de crescimento, papos de, né, futuro, produtividade e tal. Gosta de trocar uma ideia maneira, de aprender alguma coisa. A gente ama estar em aprendizagem sempre, né? Sempre estar aprendendo alguma coisa. Então, esse também é uma das formas que a gente vai usar, né? Tanto a gente quanto vocês, a gente espera usar para crescimento pessoal. Então, a gente quer trazer, por exemplo, a gente vai trazer o nosso psicanalista, né? Exatamente. Que ele entende muita coisa, assim, é muito... não é inteligente, é uma pessoa tem muito conhecimento. Ele tem muito repertório, né? Isso. Tem muito repertório e o que ele passa pra gente no dia a dia são coisas que eu falo, caraca, todo mundo deveria ouvir isso. Exatamente. Então, a gente quer trazer um pouquinho disso para vocês também. Ele é expert no assunto dele, né? Então, a gente vai trazer pessoas que são assim para bater um papo, né, sobre esses assuntos. E a ideia aqui não é intitular como um podcast ou deixar fixo alguma coisa, é simplesmente trazer um papo cabeça, trazer um papo que canal, né? Que vai acrescentar algo na sua vida, essa é a ideia. E a ideia também é que a gente fique confortável, né? Exatamente. Igual a gente tá aqui no sofá e tal. E pode ser a gente quer se sentir em casa. E pode ser que daqui a pouco também a gente coloque a minha mesa enorme, que todo mundo falou que é uma mesa de podcast, e a gente sente num formato de podcast e toca o barco também. A mesa de podcast que não está sendo usada, exatamente, no caso. Mas enfim, galera, os objetivos do canal é esse. E sintam-se à vontade para comentar
que vocês acham, dar suas opiniões, tá? E igual no nosso vídeo anterior, teve pessoas, inclusive influenciadores, que falaram que a gente achei super legal, falou seu ponto de vista, muito top, e em breve também vamos convidá-los para poder vir aqui bater um papo cabeça. É isso aí. Certo? Então fala aí, amor, qual que é o tema do vídeo de hoje? Então, o tema do vídeo de hoje foi até um tema que algumas pessoas solicitaram pra gente, assim, né? Fala sobre tal coisa, assim, mais ou menos nesse foco que a gente trouxe esse tema de hoje, que é os jovens e a vida adulta. Então, assim, nós somos jovens, né? E a gente gosta, como é que eu vou dizer? De estudar bastante pra gente alcançar nossos objetivos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, a gente acredita que todo mundo que é jovem, né? Jovem sabe como é, né? Eu sou ainda, por mais que eu sou um pouquinho mais velho, mas eu sou jovem. Somos jovens pra caramba, na verdade. E a gente, às vezes, quer viver o momento ali, despirocar e deixa o pau quebrar. Só que chega um momento que a gente realmente desperta, né? A gente fala, opa, calma aí, que eu tenho que ver minha vida aqui, né? A vida não é só isso, né? Então, é basicamente isso que a gente vai falar hoje, né? E, então, para você, o que é essa vida adulta que a gente fala? Moça, você tá fazendo muito pergunta difícil, que isso? Começa aí você, introduz aí o assunto. A gente trouxe uma colinha, ó. Agora pode colar, amor. Eu vou até ler aqui o que a gente botou. Na verdade, eu vou ler não, vou só colar aqui o que a gente botou para não esquecer. Tá, beleza. O que eu penso a respeito sobre a vida adulta? A vida adulta é quando a gente desperta, né? Entende que a gente tem que pensar no nosso futuro, deixar de viver só o momento, porque o momento passa e o amanhã chega e a conta chega, né? Acho que todo mundo já passou por alguma situação que faz as coisas sem pensar. Só vivo hoje, né? Amanhã nem sei se eu estou vivo, aí chega amanhã tá vivo. Graças a Deus amanhã tá vivo. Então, às vezes a gente tem essas atitudes, né? Muito inconsequente. Então, quando a gente fala de vida adulta, a gente fala de começar a criar responsabilidade, começar a realmente pensar no amanhã, começar realmente a construir um futuro, né? As atitudes de hoje refletem no nosso amanhã, né? Então, o que a gente planta hoje, lá na frente, a gente vai colher. Sim. Então, eu acho que a vida adulta é essa, é você começar a fazer por onde chegar lá no futuro e você falar, caraca, eu plantei tudo isso, a minha vida tá com esses bons frutos, porque lá atrás da juventude eu não vivi tão inconsequente. Sim. Eu acho que claro que todo mundo tem seu tempo ali de amadurecimento, tempo para as coisas acontecerem, mas eu acho que todo mundo tem um momento que dá um estalo e fala, cara, eu preciso correr atrás das minhas coisas, fazer as minhas coisas, crescer, me preparar realmente para a vida, porque, né, tipo, a gente quando é jovem, depende dos pais, não tem muita responsabilidade, né? Faz o que dá vontade ali e tal, não cria uma rotina. Estuda porque, não, eu tô estudando porque eu tenho que passar na prova da faculdade, não porque eu realmente quero estudar, porque eu realmente quero aprender, né? Ou tipo assim, não, depois que eu me formar, eu arrumo um trabalho e aí depois eu vejo, sabe? Não tem, tô fazendo aqui a faculdade, mas não sei se eu quero fazer isso. Sim, não tem problema você realmente não ter ali, meu Deus, não, eu vou ser isso, né? isso. Até porque os planos da vida mudam muito rápido, né? Mas o quanto mais cedo a gente despertar pro que a gente realmente quer da nossa vida e começar a buscar, traçar planos, estratégias, objetivos, né? Mais cedo a gente vai alcançá-los, né? E eu acredito que muita gente nesse momento deve estar pensando assim, cara, mas eu nem sei o que eu quero da minha vida. Então, exatamente isso. Quando a gente não sabe o que a gente quer da nossa vida, a gente tem que fazer. A gente tem que estar em movimento. Se você não estiver em movimento, você nunca vai encontrar o que você quer. Nunca vai encontrar uma coisa que você vai falar, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida, é isso aqui que eu quero no meu futuro. A pessoa fala, pô, eu não sei o que eu gosto. Pô, começa a fazer as coisas então, arruma um bico ali com fulano, vai fazer, sei lá, trabalhar na mercearia pra você ver se você gosta de lidar com o cliente. Vai, sei lá, sabe, ter suas experiências, sai do quarto e vai viver. Exatamente, porque as pessoas às vezes ficam esperando, não, uma hora vai aparecer da luz assim divina o que eu quero pra minha vida. Cara, não é bem assim, vai aparecer quando você buscar. Então, é isso aqui que a gente tá falando. Cara, começa a trabalhar, busca um trabalho. Não é o trabalho que eu quero. Ok, tudo bem, a vida é assim mesmo. Nem tudo que você vai fazer. Na verdade, quando você começar a crescer, você vai entender que você raramente vai fazer o que você quer. E isso é ser adulto. Porque uma criança mimada,
ela fala o que ela quer, a hora que ela quer. Ah, não quero comer isso aqui, é ruim. Ah, não quero fazer isso. Você, quando é adulto, você entende o que te faz bem, o que te faz mal. Se você, independente se você quer ou não. É igual essa questão de atividade física, comer bem, sabe? Essas coisas que, pô, são básicas da nossa vida. Pô, é difícil, cara, não é tão bom. Depois que você cria o hábito, fica legal, mas não é bom, é difícil. Só que, cara, você tem que fazer. Comer um couve não é tão legal. Exatamente. Então, assim, você tem que entender que você não é uma criança que vai fazer o que você quer a hora que você quer. Essa é a questão. Então, arruma um trabalho, qualquer um que seja, pelo menos por enquanto, começa a fazer, você vai começar a se direcionar. Caso você odeie, pelo menos você tirou uma lição disso. Eu não gosto disso. Agora, alguma experiência você vai tirar. Agora você não faz nada e você fala, eu não sei o que eu quero, isso aqui não é pra mim, mas você nunca nem testou. Às vezes aquilo não é pra você, mas aquilo é o caminho que vai te levar até onde você quer chegar. Às vezes é o caminho que vai te direcionar para o que você vai encontrar e vai falar, isso aqui é pra mim. Então, se coloque em movimento. Eu acho que isso é o primeiro ponto pra gente aqui começar a falar sobre essa questão de responsabilidade de vida adulta. Cara, se coloque em movimento. Começa a trabalhar, começa a estudar por conta própria. Para de achar, igual a Júlia falou, não, tô fazendo essa faculdade aqui porque eu tenho que fazer. Cara, faz sem vontade, vai, busca, faz, não faz só o que é obrigação, no caso, né? Faz muito mais do que sua obrigação. E não só no estudo, no trabalho também, mesmo que seja um trabalho que você não goste. Cara, na vida, a gente nunca vai se arrepender de ter feito mais do que esperavam da gente, ter feito mais do que pediram pra gente. Isso é, tipo, algo que eu sempre tenho, assim, por exemplo, no trabalho, ou até na faculdade mesmo, quando eu me esforçava, fazia, o professor pediu um trabalho de tal jeito, eu entregava tal jeito e um pouco mais. Sempre vai sair bons frutos daquilo, sabe? Um professor de faculdade vê que você é um bom aluno e vai ser um bom profissional, não vai ser bom pra você no futuro? Ou o seu chefe vê que, tipo assim, eu pedi tal relatório e me entregou tal e tal coisa, não vai ser bom pra você? Então, assim, a gente tem que, né, não fazer só o que é obrigação, é realmente buscar as coisas. Exatamente. E hoje eu até vi, acho que o Bruno Perrucho contando uma história, né, de uma turma onde o professor, a voz dele era muito, muito calmante, assim. Na hora que ele começava a falar, o pessoal já cochilava. E a turma inteira cochilava. E aí, uma certa vez, todo mundo cochilando na aula e um cara só ali, prestando atenção e tal. Aí depois perguntaram para ele, cara, como que você não dorme na aula desse professor? Como assim? Como que você faz para não ficar com sono? Ele falou, não, eu tenho sono, tenho muito sono, só que eu não faço a minha vontade, eu faço o que tem que ser feito, porque pode ser que lá no futuro, alguém que esteja aqui nessa sala, eu vou trabalhar junto, ou vou trabalhar mas a pessoa vai olhar e vai falar, aquele dali é esforçado. E olha só que bobeira, num sono dentro da sala. Então, é realmente isso, cara. Fazer mais do que você deve fazer. Aliás, fazer o mínimo, pelo menos, mas tentar sempre fazer mais do que você tem que fazer. Porque pode ter certeza que em algum momento aquilo vai ser um destaque para você e às vezes pode ser uma bobeira que vai mudar a sua vida, né? Então as pessoas têm que começar a pensar um pouco dessa forma para começar a fazer mais. Uma outra coisa que eu gostaria de ter ciência disso antes, quando eu era bem mais nova, é a questão do network. Porque assim, despertei pra isso há pouquíssimo tempo, entendeu? Então, assim, eu perdi de fazer muitos contatos bons. Querendo ou não, por exemplo, aqui em Guarapari eu estudei numa escola legal e tal. Então, com pessoas que iriam se tornar empresários, iriam, sabe, tocar, às vezes, os negócios ali dos pais. E eu perdi, às vezes, de ter um contato maior com aquela pessoa, de ter um network, que aquilo pode me gerar boas coisas no futuro. Sim. Então, assim, eu despertei para isso muito tarde. E depois que você vê o poder no network, aí você fala, cara, não tem como ficar sem isso, entendeu? E olha que ela tem 23 anos. Mas assim, o que a gente tá falando aqui, eu acredito que não tem idade para isso. Eu acho que cada um tem seu momento que vai falar, cara, poxa, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu acho que todo mundo pensa isso em algum momento. Fala, putz, preciso tomar um rumo na minha vida. Pode ter certeza, todo mundo que tá aí, farreando todo final de semana e tal, tá curtindo pra caramba, chega em um momento, ele já pensou, cara, preciso dar um jeito da minha vida. Sim. E isso aqui que a Júlia falou é o seguinte, eu pensei a mesma coisa que você, eu tenho esse arrependimento, porque eu queria ter despertado para isso que a gente conversa hoje, muito tempo atrás. Hoje eu estaria muito melhor do que eu estou.
sabe? Eu entendo que meu momento é Tudo esse, é tá fase. assim porque Deus quis assim, porque, sabe? Mas eu queria muito. E eu até falo muito isso com meu irmão. Meu irmão tem a mesma idade de Júlio, eu falo com ele. Falei, cara, começa a estudar, começa a ler livro, começa a mudar um pouco sua roda de amigos, ver a galera que você tá andando, sabe? Isso é muito Começa a importante fazer também. o que tem que ser feito, cara. Pô, acordar cedo é difícil. Pô, ir trabalhar num lugar onde você odeia é difícil. Comer bem é difícil. Tudo isso é difícil. Mas mais difícil ainda é chegar lá na frente e você não ter nada. É você não ter conquistado nada. Uhum. Você continuar sem perspectiva nenhuma. Então, tipo assim, é É. aquilo, né? Escolha o ser Você, difícil, né? você querer dar uma escola melhor para seus filhos, você não poder. Você querer pagar uma viagem para Pois seus é, pais, você não pode. Né? Então, exatamente. assim, eu acho que então a primeira coisa para os jovens que estão aí assistindo e falam, cara, então eu quero despertar, é tentar buscar um objetivo. Pô, o que que eu quero para minha vida? Sabe? Como eu me imagino no futuro? Então você tem que ir atrás disso. Ah, não, eu quero ficar aqui tranquilo onde eu tô, quero, né, vou trabalhar ali, receber o meu salário, já tá ótimo para mim, sem problema nenhum. Mas se você no futuro se imagina, né, uma pessoa bem próspera e tal, que, tipo, que consegue multiplicar isso, né, você tem que começar a correr atrás agora, Sim. porque, né, é um processo longo. Então, a primeira coisa é você se imaginar e começar a estabelecer metas e objetivos, né? Acho que é um primeiro passo, assim. E eu acho que quanto antes a gente começar a se fortalecer, melhor. Fortalecer mentalmente, fortalecer fisicamente, fortalecer emocionalmente. Emocionalmente. Então, assim, o que você pode fazer para isso acontecer na sua vida? Porque a vida é cheia de obstáculos. A gente está aqui fazendo essas coisas, mas com certeza daqui a pouco a gente vai bater de frente com algum obstáculo. E o Uhum. que a gente tem que ter é a mentalidade para poder lidar com isso, né? Sabedoria, de repente, igual você falou, um network, um contato que vai pegar e dar a mão para a gente puxar. Uhum. Então, assim, começa a se fortalecer. E Uhum. você se fortalece com esses pequenos hábitos, né? Vai comer melhor, entra Sim, numa academia, busca ali um psicólogo, às vezes, né? Busca um exatamente. psicólogo. Pô, começa a ler uns livros. Então, assim, É. são hábitos que você pode fazer, basta querer. Porque muita gente vai dar desculpa de poxa, isso aí eu preciso de comer melhor, eu preciso de dinheiro. Pô, no momento tá meio complicado e tal. Pô, eu tô sem tempo e tal. Cara, beleza. Isso aqui que eu falei você consegue fazer. Ler um livro você É. consegue, sabe? São as prioridades que a gente Prioridade. Uma estabelece, né? horinha do seu dia para poder dar uma caminhada, você consegue. Uma horinha não, Uhum. 10 minutos para você dar uma corrida Uhum. no quarteirão da sua casa, você consegue. Sabe o que funciona pra mim? Quando eu quero, tipo assim, quando eu tava nessa mudança, né, de tentar mudar a minha rotina, meus hábitos, eu não quis pegar e fazer tudo de uma vez só. Sim. Ah, não, semana, né, a gente sempre fala assim, segunda-feira Segunda-feira é o dia vou da começar a mudança. dieta, aí eu vou começar a ler, vou estudar 2 horas por dia, e aí eu Vou vou, tirar menos uma hora do Instagram, é, do TikTok. vou parar de comer açúcar, e aí quero fazer tudo, abraçar o mundo de uma vez só. Não dá Cara, isso certo. nunca funcionou pra mim. Eu acho Nem que para ninguém, eu acho. eu acho que não funciona pra Não ninguém. funciona. Então, como é que eu comecei? Por exemplo, quando a gente voltou pro CrossFit depois da pandemia, que tava assim, eu acho que a pandemia foi um momento que acabou assim com a rotina de muita gente, né? Tipo assim, você ficou em casa, comendo besteira, não fazia atividade física, né? Aquela pressão psicológica da pandemia, enfim. E aí, o que que a gente fez? A gente começou a voltar para atividade física. Aí, o que que eu fiz? Eu voltei 3 vezes na semana, aí depois eu fui 5 vezes na semana, depois eu tentei começar a melhorar a minha alimentação. Então, é tudo um processo, eu fui aos poucos. Quando eu me acostumava um pouco com um passo, eu ia pro outro, e aí é um Sim. processo. É até uma coisa que eu costumo postar no Instagram, né? De metas diárias, né? Pode ser diárias, pode ser semanais. Crie pequenas metas. Hoje eu vou tomar tantos litros de água, hoje eu vou ler 10 minutos, eu vou Cara, 10 minutos a gente correr. acha que, tipo assim, não, 10 minutos nem vai fazer diferença no Exatamente. meu dia. Cara, faz diferença. Vou correr 10 minutos, vou correr 10 minutos, né, eu falei, né? Vou Aham. ler 10 minutos, porque eu botei 10 e 10. Então, assim, são pequenas coisas. Pô, 10 é muito? Beleza, bota 5. Pô, 5 páginas de um livro é muito? Bota 2. Mas Uhum. começa. É isso Só aqui que você está faz. falando. Começa devagarzinho. Aí depois 2 vai ficar fácil, você bota 4. 4 vai ficar fácil, você bota 8. E por aí Uhum. vai. Daqui a pouco você está lendo 1 hora, lendo a metade do livro um dia. Aí, por exemplo, Exato. se você lê um livro por mês, no final do ano são 12 livros. 12 livros vai explodir sua mente. Nossa, realmente. Vai explodir sua mente. E é aquilo de você estar aprendendo com quem já fez, né? A Uhum. gente
Tem gente que só aprende, como diz o próprio Guilherme, né, que é o psicanalista que a gente falou, tem gente que só aprende batendo de cara no muro. É. Mas você também pode aprender sem bater a cara no muro, vendo a história de outras pessoas, né? Uhum. Então, eu acho que um pontapé inicial, um resumão de um pontapé inicial seria isso, né? E a gente começou a falar também do ambiente da pessoa, né? Os amigos. Cara, uma amizade que a gente fala que é tóxica, né? Isso pode prejudicar muito na sua vida, porque às vezes é alguém ali que te critica, que nunca te coloca pra cima, que às vezes você começa um projeto novo e a pessoa fala, ai, você vai fazer isso? Sabe? E aí, né, acaba meio que com o seu sonho ali, você não dá Exatamente. continuidade. A gente tem que filtrar isso da nossa vida, cara. Se você vê que alguém tá do seu lado, se diz ser seu amigo, mas não quer te ver bem, quando você tá melhor que ele, aí que ele quer te botar no chão mesmo, isso aí acaba com a gente. Né, quando eu despertei pra isso também, eu comecei a buscar pessoas que realmente, quando a gente tava numa roda de amigo, trazia algum assunto que realmente queria acrescentar, né, que é aquela pessoa positiva, que quer crescer na vida. Então, assim, eu sempre tento buscar pessoas no meu convívio e ter mais perto de mim pessoas dessa forma, não pessoas que sempre estão reclamando, né, que às vezes você fala de algum projeto que você tem, a pessoa já te coloca pra baixo, né, isso é horrível, cara, isso é horrível. E você não precisa propriamente se afastar dessa galera. Eu acho que quando você começa a ter hábitos diferentes, isso vai acontecendo É, naturalmente. Isso aconteceu muito comigo. se Tem uma afasta, né. galera, tem vários amigos que, pô, adoro eles e tal, mas eles não têm os mesmos objetivos que eu. Então, assim, aquele velho ditado, né, que todo mundo fala, né, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É a pura realidade. Se você anda com 5 fumantes, provavelmente você vai ser o sexto fumante. Você anda com 5 alcoólatras, provavelmente você vai ser o sexto. Se Uhum, você anda com 5 empresários, provavelmente você vai ser o sexto. Então, uhum, assim, não é que é um jogo de interesse, mas você tem que ver o que você quer para sua vida. E essa questão de amizade influencia muito. Então, uhum, você quer mudar? Beleza, começa a mudar você mesmo, e aí, consequentemente, suas amizades vão mudar. Então, uhum, um exemplo, né? Se você pô, hoje eu não treino. Não treino e a minha galera também não treina. Mas eu vou começar a treinar. Aí você vai pra uma academia. Vai pra academia, vai pro crossfit, vai pro funcional, sei lá. Você tá indo pra alguma atividade física. Você vai começar a fazer novas amizades. Aquelas amizades têm esse hábito de treinar. Aquelas amizades falam, pô, vamos comer um churrasquinho aí final de semana? Vamos, você vai começar a sair com aquela galera. Na uhum, hora que você vê, você mudou de galera, você começou a filtrar, uhum, né, a galera que tem os mesmos hábitos que você está cultivando. Então, exatamente. eu dei o exemplo de uma academia, de uma atividade física, mas isso acontece em todos os outros meios, né? Uhum, Você querendo ou não, isso vai acontecer. sim. E até te perguntando, amor, Hum. você costuma ler bastante, né, buscar bastante conhecimento e quais áreas, assim, atualmente você mais tenta aprender, mais tenta Cara, que vai te servir bastante, assim, para o seu futuro, né? o que eu busco muito, já acrescenta muito para mim, e eu sei que vai acrescentar cada vez mais, e eu indico muito, é a parte de inteligência emocional. Você começar a se entender. Você começar a entender como que funciona o seu Sua cérebro, a mente, sua né? mente, como que são as suas reações, sabe? Que às vezes a gente tem um pensamento de alguma coisa, mas na naturalidade dela não é assim, Uhum, sabe? Então eu busco muito isso, assino algumas plataformas de inteligência emocional, leio bastante, nesse uhum, intuito até para poder saber lidar com as situações, né? Igual a gente falou de problemas, obstáculos e tal. Se a gente não tem uma maturidade, uma inteligência emocional, diante de qualquer dificuldade a gente vai surtar, vai querer quebrar tudo, vai querer desistir de tudo, e isso é o que mais acontece, né? uhum, Vamos falar aí da área do empreendedorismo, da área empresarial, sei lá, da área de trabalho. Às vezes a gente, porra, bola toda uma ideia de um projeto, de um negócio, e aí ela deu errado. E aí, o que geralmente a gente faz? Pô, isso não dá certo, isso não é pra mim. A gente pega e pula fora. uhum, Então, acho que falta um pouco de maturidade para poder entender que é normal, é natural uhum, dar errado, porque você está começando um projeto, está começando um negócio. Então, nesse momento, cabe a gente analisar, ver ali o que deu errado, onde foi que a gente errou, tomar essa responsabilidade, parar uhum, de culpar os outros, culpar terceiros, culpar, sei lá, todo mundo, governo, por aí vai. Começar a tomar essa responsabilidade, falar, pô, calma aí, eu errei,
Deixa eu identificar onde foi que eu errei e o que eu posso fazer para melhorar. E aí você retoma o seu negócio de um degrau acima, porque você já quebrou a cara, você já errou, então você já passou por aquele degrau, então você começa a subir. Então, assim, se é um negócio que você acredita muito, não desiste dele, no caso, né? Você analisa, busca um novo caminho, porém o objetivo é o mesmo. Entendeu? Então, acho que isso faz parte de você ter inteligência emocional para isso. Muitas das vezes a gente errou, isso aqui não dá certo. A gente muda completamente o objetivo e começa um outro negócio do zero. Isso não faz nenhum sentido. E falando um pouco sobre a parte de inteligência emocional, eu e Tarane, a gente faz ainda algumas consultas, né, de terapia mesmo. E, assim, eu aconselho a todo mundo que tem condição de ter uma consulta com um terapeuta que tenha, gente, porque é muito importante, porque às vezes a gente tá olhando a situação de uma forma e não é daquela forma, né? Cada um enxerga uma situação com um filtro ali, que cada pessoa tem um filtro, né? Sim. Então acontece uma situação, eu vou interpretar de uma forma, você de outra, e o psicólogo, né, o psicanalista, ele tem essa habilidade de fazer você realmente entender, não é dessa forma, Você enxergar realmente a realidade da coisa, né? Exatamente. E tratar alguns pontos ali em você que pode te prejudicar no seu trabalho, no seu relacionamento. Então, assim, você despertando para isso também desde cedo, nessa parte aqui eu realmente tenho uma fraqueza em relação a isso, vou trabalhar minha mente, vou estudar mais sobre, vou aprender como eu me blindo disso para isso não me afetar, sabe? E, cara, não tem problema nenhum você procurar um profissional para te ajudar naquilo, não é que você é doido, que você é fraco, que você... Cara, a pessoa estudou pra te ajudar, sabe? Ela dedicou ali pra conseguir te auxiliar, entendeu? É o trabalho dela. Então, deixa ela trabalhar, sabe? É isso aí. Principalmente pessoa jovem, né? Eu acho um pouco absurdo. Eu sou muito direto às vezes, né? Mas eu acho um pouco absurdo uma pessoa jovem ter essa mentalidade, tipo assim, psicólogo é coisa de doido, hein? Eu acho um absurdo. É muita desinformação. Porque, assim, você tem você tem na palma da sua mão um celular, onde você tá todo dia vendo besteira pra caramba, vendo lá, não vou nem falar do tipo de besteira, mas tá lá o dia inteiro vendo besteira, e você não consegue pesquisar um pouquinho sobre, por exemplo, isso daí. Por exemplo, o que é um psicólogo? O que ele faz? Você não consegue fazer isso, pelo amor de Deus, cara. Em que mundo você tá? Né? E falando sobre rede social, a quantidade de gente de alta performance, de mentalidade, empreendedorismo, área financeira, várias coisas super top que tem na internet, e eu conheço gente que não acompanha ninguém. Tipo assim, eu cito 10 nomes de pessoa foda, a pessoa... Não conheço, não. Eu falo, meu Deus do céu, qual a bolha que você vive? Assim, eu não tô falando que você tem que ficar 100% focado em tudo, não. Mas, cara, você tem que furar um pouquinho a sua bolha e entender que você também precisa estudar, também precisa acompanhar boas pessoas. Uma coisa que eu fiz, e eu até tinha gravado um vídeo falando sobre isso, mas eu nem postei, foi dar uma limpa na minha rede social. Falando nisso, você podia postar, né? Vou postar. Uma limpa nas minhas redes sociais. Comecei a limpar um monte de gente que, tipo assim, às vezes nem conhecia. Acompanhando um monte de famoso que não agrega nada na minha vida, sabe? Comecei a dar um follow nesse monte de gente e agora abre Instagram, só aparece lá, sei lá o que de mentalidade, alta performance, empreendedorismo, marketing digital, sabe? Só coisa que tá me trazendo algum benefício, né? Então, isso também, querendo ou não, no dia a dia, é um estudo, né? Todo dia você vê alguma coisa que vai te acrescentar um pouquinho, é alguma coisa que você está aprendendo. Sim, a parte emocional, a parte financeira e essa parte de empreendedorismo são 3 coisas que deveriam ser ensinadas na escola e não... Sim. nem... Porque o nosso ensino hoje, não vou nem entrar nessa assunto, mas o nosso ensino hoje, ele nos molda para um objetivo. Né? Então, eles não podem botar tudo isso que a gente falou, porque senão a gente vai realmente entender que a gente pode muito mais, que a gente alcança muito mais. Ser mentes sabe? pensantes, A gente vai falar, caraca, tem um mundo aqui que Então, se todo mundo entender isso, as partes que beneficiam dos burros, desculpa aí o modo de falar,
vai sair prejudicado. Então, isso não pode acontecer. Então, a Sim. gente tem que fazer isso por conta própria. Inclusive, falando sobre isso, né, vou falar aqui uma frase que eu li em um livro, uma frase linda, maravilhosa, que é: você tem um cérebro, use-o. Enfim, é isso. Você tem um cérebro, use. Começa a buscar suas coisas, começa a buscar seus objetivos. E outra coisa que a gente citou aqui, que eu acho super importante, é a parte da educação financeira. É isso É que eu uma ia parte falar. que eu hoje estou correndo muito atrás para poder aprender, tentando organizar. Eu venho de dívidas de faculdade, de pós-graduação e por aí vai, que eu acredito que 90% dos jovens que fazem faculdade tem esse problema. E eu poderia estar melhor, eu poderia estar muito mais tranquilo em relação a isso, porém eu nunca tive um ensino de educação financeira, eu nunca tive alguém para poder falar, sabe? E aí, a partir do momento que eu comecei a buscar por conta própria, eu vi que eu posso sair daquele buraco e cada vez mais a gente está só subindo, só alcançando alguns objetivos, né? E eu acho que Sim. é bem o comecinho ainda de tudo que a gente tem para alcançar, para poder aprender, né? Nossa, saber cuidar do dinheiro é muito importante, né? Quando a gente começou a realmente consumir esse tipo de conteúdo, entender um pouco mais as situações, né? Fazer planilha do Excel para ver realmente, porque assim, quando você não tem controle, seu dinheiro tá entrando, aí vai pagando as contas, você nem sabe para onde ele foi, o que que você fez, o que que você gastou, aonde você tá gastando mais, onde você tá gastando menos, onde você tem que reduzir ou aonde você realmente tem que investir. Então, assim, você não só vive, né? Só recebe o salário e paga as contas. Então, assim, a gente às vezes fica até negativa. A gente Triste. quando a gente começou realmente, falou, pô, não, meu lucro esse mês foi tanto, eu vou pagar tanto disso, as contas são essas, vai sobrar tanto. Não, a gente vai ter tanto pra gente fazer algo pra se divertir esse mês, e vai ter que ficar nisso, não tem como gastar mais que isso, entendeu? Então, assim, cara, isso é muito E importante. isso é coisa que a gente está em constante aprendizado. A gente está falando aqui, não quer dizer que a gente, pô, é top de educação financeira e nosso dinheiro tá aqui organizado. Não, cara. A gente está aprendendo. E o nosso objetivo, igual a gente falou, do canal em relação a todos os assuntos, é isso. Falar o que a gente está buscando, o que a gente vê que já deu certo para milhares de pessoas, né? Então, assim, a gente vê um monte de gente que, pô, tá dando super certo fazendo isso. Mas não, eu vou de contrário a isso. Eu vou ouvir o meu tio aqui, que tem um Fit Uno financiado em 60 vezes, que tá com 3 parcelas atrasadas, mas é ele que sabe das coisas. Então, assim, cara, vamos ver quem você acompanha, vamos ver quais conselhos você ouve, né? É aquela questão de você ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, rever esses conceitos e começa a fazer por conta própria, começa a pensar com a sua própria cabeça, começa a tomar suas próprias decisões e, inclusive, começa a resolver os seus próprios problemas, né? Os jovens têm a mania de terceirizar os problemas. O que você está rindo aí? Nada! Os jovens têm as manias de terceirizar os problemas. Pô, eu 30 anos na cara. Pô, acontecer um problema aqui, deixa eu ligar pro meu pai aqui, meu pai vai resolver pra mim. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, é sacanagem uma coisa dessa. Pô, você acha justo você levar problema pros seus pais? Seus pais já estão lá com a vida já tem os resolvida, próprios problemas, já tem seus próprios problemas, e aí você, que não tem nada para fazer, ou às vezes que até tem muita coisa para fazer, mas o problema é seu, então resolva. Né? Então, cara, esse é mais um ponto. Comece a resolver os seus próprios problemas. Problemas pequenos, problemas grandes. Resolva-os. Você pode pedir conselho, pedir opinião, mas a decisão é sua. Sabe por quê? Eu tô com um grande problema. Falei, pai, tô com um problema, o que eu faço? Aí meu pai vai me dar o conselho, eu falo, é verdade, vou seguir o que meu pai falou. Deu merda, a culpa é de quem? É do meu pai. E aí meu pai vai ficar o resto da vida carregando aquela culpa ali. Né? Então, se você quer pedir uma opinião, peça, mas tome a sua própria decisão, porque se der merda, você fala, não, foi eu que decidi isso daí. Então, para de terceirizar seus problemas. Sim. Isso é bem importante. Ai, amor. E aí, qual o próximo tópico? Não, eu ia falar alguma coisa, mas acabou que dispersou. Ah, lembrei? Não sei. Não lembrei, calma. Lembrei o que eu ia falar, gente. É uma coisa também, eu tô puxando bem pro meu lado, assim, das coisas que aconteceram comigo, né? Mas um dos pontos, Tairone até vai concordar sobre isso, é que, assim,
eu, quando estudava, né, graças a Deus, meus pais tinham uma condição boa que deixavam eu estudar sem eu ter que trabalhar. E eles falaram, pô, minha filha, foca nos seus estudos, né? E eu realmente era bem focada, dava o meu máximo na faculdade, enfim. Só que eu me limitava. Eu achava que eu não conseguia fazer nada mais que isso, né? Eu tinha, assim, um tapa-olho, assim, e falava, não, eu tenho que focar aqui, só estudar o que é né? Eu sou farmacêutica, então, não, só conteúdo relacionado à farmácia que eu tenho que consumir. E cara, eu mesma me limitava, me privava, sabe, botava tapa-olho em mim. E depois que eu comecei a realmente trabalhar, né, e depois que a gente começou a namorar também, que a gente começou nessa pegada mais de desenvolvimento, eu vi que, cara, eu conseguia fazer bem mais coisa do que eu fazia. Tipo, pô, eu consigo trabalhar 10 horas por dia, eu consigo ir na academia, eu consigo estudar, e eu consigo fazer isso tudo dentro do meu dia. O meu dia tem 24 horas igual a todo mundo, Sim. sabe? Eu consigo gerir o meu tempo e fazer tudo que tem que ser feito. E antes eu não conseguia manter uma constância na academia, cara. Eu fazia só faculdade, Sim. sabe? Eu não conseguia, tipo assim, investir em mais outra coisa porque eu fazia faculdade, Exatamente. sabe? Não, realmente é assim mesmo. E a gente tem que entender também que isso é uma fase, né? Isso é o momento realmente de fazer isso. Porque, por exemplo, muita gente vai olhar para essa sua fala agora e vai falar, aí daqui 2 anos tá surtadinha. Pô, provavelmente. Mas é um momento, é uma fase, né? Às vezes a Exatamente. gente passa por situação que eu falo, meu Deus do céu, eu não dou conta de tanta coisa. Mas no final o que acontece? Eu dou conta de tanta coisa. E é assim. É igual quando você tem um grande problema, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Você não vai morrer. E aí no final você fala, caraca, eu dei Não, conta. resolveu tudo certo. Então entenda que isso é uma fase, é um momento, dá o seu melhor, busca. Pô, seu dia tem 24 horas, trabalha 23. Busca, é um momento. Para na hora que você estiver com 40, 50 anos, você tá de boa, tranquilão. Sim. Pô, cara, eu tenho um negócio de sentir dó das pessoas, eu acho isso até feio da minha parte, eu tenho muito que tratar isso, eu sinto muita dó das pessoas. Eu vejo, sei lá, um idoso ali indo pegar um ônibus, falo, meu Deus, que dó. Ele tá no carrinho dele e tal. Sempre Mas eu não falo. sei o que esse cara fez a vida inteira, sabe? Ele tá sofrendo as consequências das Exato, próprias exato. decisões. E é óbvio que tem pessoas e tem situações que, tipo assim, a pessoa realmente não teve condições nenhuma de buscar, não teve acesso nenhuma à informação. Top, eu não estou generalizando. Mas, geralmente, as pessoas que hoje estão numa situação bem ruim é porque não fez nada a vida inteira. Sabe? E eu falo isso, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui acaba sendo de experiência própria. Nós somos jovens, mas eu já fiz tanta coisa que eu falo, cara, que merda. Pra que eu fiz? Olha a merda. Olha o que eu tô colhendo hoje da bosta que eu plantei lá atrás. Então, assim, é experiência. E tudo isso que a gente tá fazendo hoje tem pouco tempo. Sim. Mas nesse pouco tempo eu já vejo resultados que eu falo, caraca, por que eu não tô fazendo isso há 10 anos? Sim. Sabe? Então, assim, você que tá vendo isso aqui, cara, e tá na dúvida de começar a fazer vou fazer um esporte, pensando em comprar um livro, começar a ler, acho que vou começar a fazer um inglês. Cara, começa. Tudo que for para te acrescentar, começa. Começa e para de se vitimizar. Dá conta, você dá conta. Sabe? Exatamente. Pô, chega o final de semana, você tem seu momento de lazer, vai descansar, quer ir pra uma balada, vai pra uma balada, toma uns drinks, vai namorar, mas tenha o seu foco, tenha a sua rotina. Muito importante, tenha a sua rotina, horário de acordar, horário de almoçar, horário de treinar, horário de dormir. Cara, isso equilibra a sua vida, sabe? Porque eu amo. Você para de substituir as coisas, né? Pô, alguém te chama para fazer alguma coisa, aí você fala, pô, top, eu vou. Porque você não tem compromisso nenhum com o horário. Mas se aquele é o seu horário de estudar, você fala, pô, esse horário não vai dar não, porque eu tenho um compromisso. Porque você já tem a sua rotina de estudar. E aí você, às vezes, vai ler, vai estudar, e depois você vai lá para onde seu amigo te chamou. Sim. Agora, quando você não tem horário para nada, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa serve, qualquer hora é hora. E aí você não tem rotina, você não tem um equilíbrio. Né? E aí você não consegue ter constâncias nas suas coisas, logo você não consegue ter resultados. Sim. A gente fala em equilíbrio, mas pensando mesmo, por exemplo, a gente sabe que essa pegada que a gente tem na nossa vida hoje é por um período, porque a gente está plantando para colher isso no futuro, né, e conseguir ter a vida que a gente deseja. Isso não vai ser para sempre, né? Só que, querendo ou não, não é tanto um equilíbrio. A gente tem que ter rotina e ser exceção
você realmente, tipo, comer besteira, Isso aí, é isso você aí. sentar lá, pô, todo dia, depois do seu trabalho, você senta lá na Netflix, pega um salgadinho, sabe? Trabalha e faz isso. Acabou. Sabe? Seu dia é esse. Cara, se você tá satisfeito, ok. Mas se você busca algo mais na sua vida, né? Faça mais. Faça mais. Então, assim, a gente tem os nossos momentos de lazer, né? Mas a gente sabe que o momento da gente investir, da gente se dedicar é agora. Até Sim. porque final de semana, às vezes, a gente passa sábado e domingo, cara, trabalhando. E até falando sobre isso, saiba que quando vira um hábito, vira uma rotina, é prazeroso. Sim. Hoje, pra mim, sentar aqui no escritório e começar Nossa, é a ótimo. bolar nossas coisas no final de semana, pra mim é maravilhoso. Eu fico todo empolgado, vambora e tal. A gente tem várias ideias. E depois no final a gente pega, sai, vai assistir um fim de tarde, vai tomar um açaí. Chega à noite a gente pega um cinema, faz alguma coisa. Mas a gente fica super satisfeito porque durante o dia a gente conseguiu produzir um monte de coisa. E aí, a grande maioria das pessoas trabalha para alguém em um trabalho que ela não gosta, durante o dia inteiro, longe da família, longe do filho, comendo mal. Chega à noite em casa, vai fazer o quê? Estudar, correr atrás dos objetivos? Não. Vai botar o pé pra cima, assistir um filme para descansar. Pra quê? Pra amanhã fazer a mesma coisa. Pra daqui 10 anos tá fazendo a mesma coisa. E depois reclamar que não teve oportunidade na vida. Cara, se você não faz por você, ninguém vai fazer. Essa é a realidade, né? A gente tem a capacidade de trabalhar 10 horas por dia pros outros, né? Dar o nosso máximo, mas a gente não consegue ficar 2 horas buscando os nossos objetivos. Então eu acho isso um absurdo e, igual eu falei, eu sou um pouco direto às vezes. Quando alguém vem falar isso comigo, pô, não tenho tempo, meu trabalho é horrível, eu não consigo coisa melhor. Eu falo, cara, você não consegue porque você não quer, porque você não busca. E essa é a realidade. E até falando sobre isso, por exemplo, hoje eu tive uma oportunidade aí, fui chamado, né, para um negócio e tal, e cara, às vezes eu fico pensando, caramba, que top, né, coisa maravilhosa. Nunca Tipo assim, imaginava na minha nossa, vida e tal. não surgiu. Exatamente, Foi pô, deu sorte. uma Não coisa deu que você sorte, eu tô plantou. plantando isso. E isso aí vem na minha profissão hoje, vira e mexe, surge uma oportunidade, um negócio bacana, algum comentário, alguém chama pra alguma coisa, eu falo, cara, que maravilha. E aí eu sei que eu estou buscando isso, né? Isso é consequência dos meus atos, né? Não é uma sorte que eu tô dando. Então, cara, eu falo pra todo mundo isso. Busca, começa a plantar, começa a fazer, que vira e mexe, uma oportunidade vai bater na sua porta. Agora, esperar a oportunidade bater sem fazer nada, sinto lhe dizer, vai ser muito difícil. Então, galera, outro ponto que é super relevante e pra gente, né, tem dado super certo, a gente vem aprendendo bastante com isso, principalmente você, é a parte de comunicação, né? Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, mas não era aquela pessoa que tinha muita vergonha, era muito travado. Na escola eu era mais travado. Porém, na faculdade eu já comecei a ver a necessidade de apresentar meus projetos, apresentar meus trabalhos. Então eu comecei a ser um pouco mais saído, falar um pouco mais. Então essa parte de comunicação tem me ajudado, né? Cá estamos, não é à toa, né? Então, assim, não é que eu sempre fui um cara que sai falando, comunica com todo mundo e consegue puxar um assunto. Na verdade, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com isso, sou muito na minha. Porém, a gente vem buscando, né? A gente vem buscando isso porque a gente sabe a importância que isso tem no nosso dia a dia, nos nossos objetivos, no nosso trabalho e por aí vai, né? Nem tanto só se comunicar também, mas saber se comunicar, né? Saber se comunicar. Porque isso por exemplo, você vai ajudar tanto no seu relacionamento quanto no seu profissional, na sua família, né? Você saber expressar o que você tá sentindo. Às vezes você fala de um jeito ignorante com a sua mãe, você não entende que, pô, mas eu falei normal pra mim. Não, você tá se comunicando da forma errada, não é assim que tem que ser, né? Então, assim, saber se expressar, essa parte é muito importante. Mas no que você falou, né, na questão de eu sempre fui muito intro. Sim. Então, assim, era muito difícil eu me expor a situações que eu tinha que falar, que eu tinha que me comunicar, puxar um assunto, né? E eu sempre fugi disso minha vida inteira. Então, eu tá aqui, assim, pra mim, eu nunca imaginei na minha vida todinha. Quando a gente começou a namorar, a gente ia comer um Subway. Júlia não pedia. Ela, não, pede aí, pede aí. Eu falei, amor, escolha, não, pede. Meu Deus do céu, que bicho de sete cabeças é esse? Então, assim... Hoje em dia eu sou mais pra frente que você. Bem mais. Principalmente na hora de pedir as coisas, na hora de dar esporro nos outros, muito mais tranquilo. Mas isso é treino, né? Então, assim, eu acho que nós somos modulados, né? A gente consegue ir se moldando
de acordo com as nossas necessidades. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa, não consigo falar em público, eu não gosto de fazer reunião, eu não gosto de ligar e Cara, tal. Até aparecer realmente a necessidade dela fazer isso. Quando realmente aparecer, ela não tiver outra opção, ela vai fazer. Na primeira vai ser difícil, na segunda já vai começar a melhorar, na terceira já vai ser de boa e por aí vai. E assim é em todas as outras coisas da nossa vida. sim. Né? Uma coisa, assim, é muito importante você se conhecer. Então, eu entendi que eu sou assim, que eu não tenho essa habilidade, que eu não sou aquela pessoa que chega no ambiente falando, pá. Eu sou assim, é da minha personalidade. Mas eu vou saber trabalhar ela pra isso não me atrapalhar e pra eu usar os pontos positivos dela e trabalhar os pontos negativos em relação a ela. Então, assim, pô, eu sou uma pessoa mais intro, né? Então, o que tem de positivo nisso? Pô, que legal, eu sou desse jeito, vai ser positivo em tal coisa, eu sei que eu vou me dar bem em tal coisa. Pô, já sei que eu sou boa nisso, mas, pô, pode me atrapalhar, né? Eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, vai me atrapalhar. Eu tenho que fazer uma reunião, vai me atrapalhar. Então, nisso, eu tenho que trabalhar nisso. Não é que eu vou me intitular como intro e vou... não, eu sou Não, introspectiva, porque eu então sou intro, não vou conversar, não vou ficar isso não é aqui. pra mim. Cara, Exatamente. tipo assim, você se priva de várias oportunidades, né? Por exemplo, estamos aqui falando, mas vamos supor que não estivéssemos e, pô, sou um arquiteto e sou bom no que eu faço. Recebo um convite de dar uma palestra, de mostrar o meu trabalho, de crescer, começar a ter uma visibilidade. Pô, não, eu sou introspectivo, isso não é pra mim, não. Então, tipo assim, cara, a gente tem que começar a mudar essas questões, né? Por exemplo, hoje, se um dia eu for convidado para uma palestra, cara, vai ser uma realização de um sonho. Sabe? Eu tenho muita vontade disso, mas lá atrás eu zero me via. Hoje eu me vejo muito. Né? E fazendo isso aqui que a gente está fazendo, tentando passar conhecimento para frente, tentando enfiar na cabeça das pessoas certas coisinhas que a gente sabe que é assim, né? Porque a gente vem fazendo. Você vem trabalhando bastante essa questão. E uma dica que eu vou dar, que eu até assisti no RD, né, do Wesley, quem sabe um dia também ele não tá aqui se trocando ideia com a gente, né? Nossa, imagina. Que foi ele falando sobre isso, sobre comunicação, e ele falava o seguinte: você que é uma pessoa introspectiva, vergonhosa, começa a puxar assunto no mercado, na farmácia. Não tem aquele assunto de... Sem saber, foi isso que eu comecei a fazer. Né? Aquele assunto de, nossa, as coisas estão caras, né? Ou tá no elevador e fala, nossa, o clima hoje tá quente, né? Exato. Parece que vai chover, né? E isso aí é modulação, isso aí você tá se treinando. Você chega numa farmácia, pô, escolhe um dipirona, vai pro farmacêutico, mas esse dipirona aqui, como é que é? E como que eu tomo? Legal, e ele é bom para tal coisa? Começa a puxar assunto. Isso aí você vai aprendendo, e aí na hora que você vê, você está fazendo isso no seu trabalho, você está fazendo isso com seus amigos, você está fazendo isso numa palestra, num evento, e acabou esse problema de comunicação. Exatamente. Depois a gente pode até trazer um vídeo só sobre isso, né, amor? Só sobre essa parte, porque realmente tem várias dicas aí, várias coisas que a gente pode acrescentar. Mas eu cheguei num momento da minha vida que eu realmente travei. Eu, né, tive que procurar uma terapia e tal, porque são pequenos passos, né? Igual a gente falou que a gente tem que ir dando. Então, por exemplo, começa dessa forma, né? Aí depois, sei lá, tenta se apresentar de alguma forma para os seus familiares, que são pessoas ali que talvez você sabe que não vão te julgar. Então, assim, foi pequenos passos, né? O que me ajudou muito foi o meu trabalho. Então, assim, eu que era totalmente da área técnica, recebi uma proposta para uma parte comercial de uma empresa. Então, assim, saí totalmente da minha zona de conforto. Então, assim, pra mim atender um telefone, gente, parecia que eu ia morrer, cara. Então, assim, aí eu comecei, atendendo um telefone, respondendo tal. Aí comecei a fazer uma reunião com uma pessoa só, daqui a pouco com 2, com 3, né? E assim vai. Eu ainda fico nervosa pra fazer as coisas. Mas é muito mais fácil. Faz parte do meu ser, assim, mas eu aprendi a controlar. E pequenos passos eu vou dando. E você sabe que isso também hoje é uma obrigação. Né? Não tem a opção na minha mente de, vou fugir disso. Você no seu trabalho, só por você não, você sairia do trabalho, hoje você não estaria lá, e aí? Só Deus sabe como você estaria. E eu acho muito legal, porque eu lembro lá atrás, que você chorava, porque, cara, vou ter que fazer reunião, vou ter que abrir aquela reunião, vai ter uma palestra, você falou de tal, vou ter que abrir aquela palestra para as influenciadoras, e hoje você pega e abre. E eu falava isso com você lá atrás, faz do seu jeito, só faz. Mesmo que você fale rapidinho, correndo, faz. Essa vai ser difícil. A segunda vai ser mais ou menos. A terceira você já vai na raça. A quarta já vai ficar de boa. E na hora que você vê, acabou, você está fazendo.
não é que deixou de ser difícil, mas você acostumou, Sim, sabe? Então, cara, é assim, essa aqui é a prova viva disso. Então, se realmente. você é uma pessoa muito travada em comunicação, pô, não consegue falar em público, cara, não é que você tenha que se especializar em falar em público, mas em vários momentos da sua vida, provavelmente você vai precisar disso. Você vai precisar se comunicar, você vai precisar ir na frente de várias pessoas falar, ainda mais se você tiver o objetivo de crescimento, né? Se você quer, dentro da empresa que você trabalha, se você quer ser um diretor, se você, sabe, sei lá, se você é da parte Gerenciar comercial, pessoas. se você quer ter o seu negócio, se você quer ser um professor. Então, assim, são inúmeras áreas que você vai precisar se comunicar. Cara, e eu tive essa ilusão de que, não, quando eu fazia faculdade, né? Eu vou ser farmacêutica, eu vou fazer o meu trabalho ali e não vou precisar saber de mais nada. Cara, que isso? Que eu pensava? Muita Que gente pensa assim, né? educação financeira eu não precisaria saber, que eu não preciso saber me comunicar, eu não preciso saber gerir uma equipe. Eu sou farmacêutico e acabou. Acabou. Eu tenho que saber de remédio. É aquilo, me limitava, entendeu? Exatamente, a gente se limita muito. Então, assim, se você realmente tem na sua cabeça, assim, com toda a convicção, com toda a fé, que não, eu quero isso pra minha vida, eu quero só aprender minha profissão, fazer ela ler bonitinha e viver o resto da minha vida assim, não tem problema nenhum, é seu estilo de vida. Agora, se você, não é que você acredita 100% nisso, mas você desacredita de você, você acha que você não é capaz e por isso você não faz, cara, abre sua mente e começa a buscar, igual o Júlia falou lá atrás, começa aos poucos, um passinho de cada vez, um hábito de cada vez, e vai devagarzinho se moldando, porque você é capaz, você tem potencial, você consegue alcançar esses objetivos que você almeja. Então, assim, de forma alguma se limita. É isso aí. É muito diferente você realmente querer aquilo para sua vida e você se entregar aquilo porque você acha que é só isso. É muito Sim. diferente, né? Então, aprenda a interpretar isso e, se necessário, comece a mudar. Uhum. Ó, gente, se você tá gostando desse assunto, se tá sendo produtivo pra Boa. você, curte esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal, encaminha pra aquele amigo, aquele irmão, aquele tio, Aquela pessoa aquele que tá pai, procrastinando, que você fala, cara, isso aqui vai ser legal pra ele. aquele Já jovem de encaminha. 30 anos que não tá fazendo nada. Isso é muito importante pra pessoa que vai escutar e pra gente, né? Exatamente. E pode falar aí com sinceridade nos comentários o que vocês estão achando. Essas opiniões que a gente está dando são baseadas em coisas que a gente passou, né? A grande maioria a gente passou por situação que a gente aprendeu, então a gente está contando um pouco da nossa história, da nossa realidade. Pode ser que com várias pessoas sejam completamente diferentes, mas comentem aí, falem o que vocês acham e se inscrevam no canal, passem para os amigos e É isso aí. posta no Instagram aí, galera, para dar uma moral. E galera, vamos concluir então os nossos assuntos Só um aqui. minuto, amor. O cara tá quase aqui. Vamos dar um time porque tá chegando um lanche. iFood. iFood, patrocina nós. E concluindo, galera, então, esses são nossos pensamentos, né, em relação a esse assunto da gente, no jovem, começar a ter essa visão da vida mais adulta, de realmente assumir responsabilidades, né? Então, a gente falou aqui de começar a criar essas responsabilidades, começar mudanças nos hábitos, né? Começar a ter rotina, mudança com alimentação, mudança com estudo, começar a realmente buscar as coisas, ter um pouco mais de vontade, fazer não só o que você quer, fazer o que tem que ser feito, Assumir a responsabilidade. assumir a pela sua responsabilidade da sua vida. vida, dos seus problemas, dos seus atos, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência e às vezes a gente foge dela. Então começa a assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, fica mais fácil de você solucionar determinados problemas, né? Aprender sobre comunicação, saber em relação ao seu meio. Um ponto bem importante que a gente não falou, mas é também saber escolher bem seu parceiro, né? Porque a gente tem como experiência isso em relação à mudança de vida, de estilo de vida, foco em determinados propósitos, tudo isso através de um bom relacionamento, né? E graças a Verdade. Deus temos um bom relacionamento, né? E assim, acredito muito que, do mesmo jeito que ela acrescenta muito na minha vida, isso é muito visível, eu acredito que eu também acrescento muito na vida dela. Então isso é super importante, escolher com quem você quer compartilhar seus sonhos, quer buscar seus objetivos, e se você quiser fazer isso sozinho também, vai para cima. Porém, a gente vê pessoas, né, casais que sempre me dizem que, cara, eu já ia muito bem. Quando eu achei uma mulher que estava
colada junto comigo, com os mesmos objetivos, com os mesmos sonhos, não, o caminho foi muito mais rápido, a gente está indo muito mais longe do que eu sonhei. Um pelo Então, outro, assim, né? exatamente. É muito bom você correr atrás dos seus sonhos, mas você ter alguém que também corra, não atrás dos seus sonhos, mas atrás dos seus sonhos, cara, isso é muito bom e com certeza você vai alcançar muito mais fácil, né? Isso É aí. isso aí. Tem como você sustentar um relacionamento com alguém que não tem o mesmo objetivo que você, não tem o mesmo pensamento que você, às vezes até os mesmos gostos, né? Então, assim, Vivendo um cabo de guerra, né? Dizem que os exatamente. opostos se atraem, mas eu acho que na vida real não é bem assim, né? Porque se você quer morar nos Estados Unidos e eu quero morar na roça, e aí? Não tem como. A gente vai viver junto assim? Então eu acho muito, muito difícil. Então, assim, começa a conquistar juntos, começa a sonhar juntos, na verdade, né? E a gente também tem que aprender a ceder, né? Às vezes um determinado sonho dela não é o meu, mas, cara, não vai mudar muito a minha vida se eu colar junto com ela e buscar o sonho dela. E da mesma forma, ao contrário. Inclusive, eu acho isso um assunto bem legal pra gente poder falar uma hora sobre relacionamento. Inclusive, a gente pode trazer algum casal foda aqui, que eu ainda não pensei, mas eu vou pensar num casal foda que pode sentar aqui e trocar essa Sim, ideia com a gente. é isso aí. Mais alguma coisa? Eu ia falar alguma coisa que fugiu da minha mente. Galera, o que eu tenho para complementar é o seguinte: não leve tudo isso, toda essa mudança, subir esse degrau da juventude, doideira, festa, balada, não tá nem aí para nada, acordar tarde, mudança desses hábitos para hábitos que são dolorosos no início, depois fiquem bons. E depois ficam bons, na verdade, né? Não levem isso como coisa difícil, né? Como, meu Deus, o fim do mundo. Aproveita, cara. A vida, ela realmente é agora, mas isso não quer dizer que você tem que sair fazendo um monte de doideira inconsequente, né? Então aproveita, cara. Se você tem que estudar, pô, estuda, mas vive o momento. Aproveita do jeito que dá, Isso né? aí. Aproveita o processo. Em relação a relacionamento, eu lembrei que eu ia falar. A gente tem que utilizar o namoro como a fase teste. Então, ali, você namora. Eu não entendo as pessoas que não namoram pra casar, né? Tá Eu ali, também o não. quê? Passando o tempo, não sei, só se divertindo, brincando com o sentimento um da outro, É. que isso vai gerar feridas Depois aí pro termina, futuro. sofre, Então, assim, não faz fica com sentido, trauma. né? Então, assim, o relacionamento tem que ser, o namoro, né? Tem que ser um momento ali pra pessoa sondar se realmente, pô, essa pessoa tem os mesmos objetivos que eu, né? Os defeitos dela, ela busca melhorar, são defeitos que eu consigo suportar, que eu consigo, né? A gente consegue ter uma vida boa juntos, né? Ela vai buscar as mesmas coisas, tem os mesmos gostos, né? Não precisa, gostar de tudo a mesma coisa, mas, sabe? Tem que sondar ali se realmente, pô, não, essa É pessoa isso. trata bem. Pô, se Tyrone chegasse, tratasse ruim a mãe dele, xingasse, fosse ignorante, não desse atenção, você acha que eu ia estar com ele? Tá vendo? Tá vendo, mãe, como você é importante? Então, assim, tudo ao redor ali você tem que entender que vai mudar o seu futuro. A pessoa que você tá junto pode te destruir, né? Exatamente, é isso aí, galera. E você que está em relacionamento onde a pessoa só te puxa pra baixo, só pisa nos seus sonhos, tudo que você fala que quer fazer, a pessoa, isso não vai dar certo, não. Tenta primeiramente mudar essa pessoa, porque muita gente é assim, né? Completamente negativa, né? E isso é muito mal. Às vezes não por vontade própria, às vezes É é uma coisa costume, vem enraizada, da né? família, que todo mundo é muito pessimista, muito negativo, né? Então busca tentar mudar isso junto, crescer junto. E se não der, meu amigo, ó, mete o pé. Né? Então, assim, cara, são muitos assuntos relacionados a todo esse contexto que a gente está falando que eu gostaria de falar. Eu tenho minha forma de pensar em relação a isso, em relação ao negativismo, pessimismo, essas coisas. Eu tenho muitas ideias a respeito disso, até porque eu já fui essa pessoa, ser vítima, sabe? Eu já fui muito isso e sei o quanto me fazia mal e sei como é bom hoje passar por um problema sorrindo. Acontece um problema? Pô, é isso aí, aconteceu, vamos embora. Como é que eu faço para resolver? Vamos resolver, passou, não consigo voltar no tempo, né? Então não tem como ficar chorando pelo leite derramado. Então é muito bom você ter essa visão, né? E é isso aí. E tudo isso também, contextualizando tudo isso que a gente está falando com mudanças de vida, né? Um ponto muito, mas muito importante que a gente não comentou, que é uma questão de espiritualidade, né? Você buscar ter fé, você buscar ter uma crença, acreditar em Deus ou no que você quiser acreditar, mas você ter essa crença, principalmente nós somos cristãos, né? Acredita em Deus, saber que Jesus está aí por nós,
que pô, os problemas estão aí, se agarra na mão de Deus e toca o barco e vamos passar pelos problemas. Então, assim, essa questão da espiritualidade de forma geral, ela nos ajuda. Então, se você tem essa dificuldade, está passando por vários problemas, não está sabendo lidar, busca sua ajuda psicológica, começa a mudar seus hábitos e, principalmente, se agarre aí na espiritualidade, porque Tenha vai fé. te ajudar bastante. Isso aí. É Fechou. isso aí? Então, galera, mais Acho alguma que coisa? Tô olhando a nossa listinha ali. Acho que pra hoje foi isso, né, amor? Tem vários pontos aí que depois a gente pode trazer mais episódios para se aprofundar, às vezes com algum expert, né, relacionado a esse determinado assunto. Mas de um apanhado geral, assim, eu acho que deu pra, né, trazer vários pontos positivos. São coisas que a gente aplica ainda na nossa vida, igual ele falou, né? Não é, não, a gente não tem a melhor educação financeira, a gente não tem a melhor... Mas são coisas que a gente busca A gente tá na diariamente. busca, a gente tá fazendo, né? Então, acredito que seja isso, né? Galera, então, se vocês me encontram no @TaironLima no Instagram, no seu, E no meu @JuliaRodi. segue a gente lá. Rodi, RODY. Meu nome é muito difícil, né? Então eu vou deixar a gente vai deixar na descrição Sim. nossos Instagrams, Instagram da agência e Os apoiadores. os apoiadores, que ainda não são apoiadores, mas são apoiadores. Mas, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante aqui do que a gente pensa. E deixem no comentário o que vocês acharam. Sugestões de novos vídeos, sugestões de pessoas que vocês de repente querem que venham aqui conversar com a gente. E por enquanto é isso, né? Uhum. Então, até o próximo Papo Cabeça. Tchau, galera. Até o próximo.